Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nos acontecimentos de 28 de outubro de 2025. Foi um dia, nossa, de notícias bem intensas, né? Que tiveram um impacto forte aqui no Brasil e lá fora também. A gente analisou várias fontes que cobriram tudo isso bem de perto. E a ideia aqui é tentar conectar os pontos, sabe? Ir um pouco além das manchetes para entender melhor o que está acontecendo por trás e o que esses fatos podem significar de verdade. Ok, então. Vamos desempacotar isso. E olha, foi um dia que exigiu bastante atenção mesmo. Muitos eventos de grande porte, com implicações assim bem complexas e muitas vezes interligadas de um jeito que não é óbvio logo de cara, né? Sem dúvida. Começando aqui pelo Brasil, o Rio de Janeiro viveu um dia, nossa, de terror mesmo. Uma operação policial com um impacto que parece não tem precedentes. A chamada Operação Contenção. Foi lá nos complexos do Alemão e da Penha. Já estão falando que é a mais letal da história da cidade. O saldo inicial é pesado. 64 mortos. Desses, 60 seriam suspeitos. E, infelizmente, 4 policiais. Os agentes civis Marcos Vinícius Cardoso, Rodrigo Veloso Cabral e os soldados Cleiton Serafim e Eber Carvalho do BOPE. Uma perda terrível, né? Para as forças de segurança, para as famílias. E a mobilização foi enorme. Coisa de 2.500 policiais, civis e militares. Usaram helicópteros, uns 32 blindados, até veículo de demolição, drones, bastante coisa. O objetivo que eles falaram era cumprir uns 100 mandados de prisão. O alvo, lideranças do Comando Vermelho, né? No Rio e em outros estados também. Uma facção muito antiga e poderosa, né? Com ramificações. Exatamente. Mas a reação do crime organizado, dessa vez, surpreendeu. Pela força, pelas táticas usadas. Estão falando até em uso de drones, tipo, adaptados para jogar bomba nos policiais. Drones, nossa! Pois é, e fecharam vias expressas importantes, linha amarela, trechos da Avenida Brasil. Imagina o caos, barricada com fogo em um monte de bairro. Um caos generalizado mesmo, os confrontos mais pesados onde os policiais morreram foram na mata da Vila Cruzeiro, lá na Penha. No fim, a operação prendeu 81 suspeitos e apreenderam muitas armas, 93 fuzis, pistolas, granadas. Um arsenal considerável. Sim, só que o impacto para quem mora lá foi gigantesco. Mais de 280 mil pessoas viram escola fechar, posto de saúde, comércio, tudo parado, por causa do medo, da violência. E aí, claro, chovem críticas, né? Especialistas dizendo que essas mega operações são meio cortina de fumaça. Hum, Muita força, muito show, mas que não resolve o problema na raiz, sabe? E quem paga o pato é a população mais vulnerável. Olha, o que salta aos olhos aqui é essa escalada brutal da violência. Esse uso de drones armados pelos criminosos, por exemplo, isso não é só preocupante, é um sinal muito claro de como eles estão se adaptando, tecnologicamente inclusive, nesse tipo de conflito urbano que é totalmente assimétrico. A gente vê coisas parecidas em outros lugares do mundo, mas pensa isso numa favela do Rio superpovoada. O risco para o morador, para os próprios policiais, é assustador. Com certeza. E isso joga na nossa cara de novo esse dilema da segurança pública no Rio e no Brasil todo, né? Essas operações gigantes de confronto, elas dão manchete, dão uma resposta para quem pede ação imediata. Mas será que elas se sustentam? Qual a eficácia real a longo prazo? Além, claro, do banho de sangue e do trauma que fica nas comunidades. Exato. A alternativa que todo mundo sabe que existe é investir pesado em inteligência e investigação financeira para cortar o dinheiro das facções. E, claro, em políticas sociais sérias, né? Para atacar as causas que levam tanto jovem para o crime. É complexo, demora, a gente sabe, mas repetir esse modelo atual parece que só leva a mais violência cada vez pior. É um ciclo vicioso. E a questão do custo humano é central. Não são só números, né? É o impacto devastador nas famílias, na saúde mental de todo mundo, na confiança que as pessoas têm na ação do Estado ali. Essa ideia de guerra às drogas justifica essas ações há décadas, mas o resultado prático, para diminuir a violência, diminuir o poder do crime, é no mínimo duvidoso. A gente precisa discutir que outros modelos existem, talvez inspirados em outras experiências, ou até em coisas que já deram certo aqui em menor escala, mesmo que seja mais difícil politicamente, né? Com certeza.
Bom, saindo um pouco desse cenário de crise aqui no Rio e olhando para as relações do Brasil com o exterior, teve uma movimentação interessante lá nos Estados Unidos, na parte comercial. O Senado americano aprovou uma resolução. A ideia é cancelar aquelas tarifas extras de 40% sobre os produtos brasileiros. Ah, sim, aquelas tarifas do Trump, né? Essas mesmas. A votação foi apertada, 52-48. E o curioso, né, 5 senadores republicanos do partido do Trump votaram contra a medida dele. Essas tarifas de 40% vieram em julho, né? E já tinha 10% antes, então ficou uma sobretaxa de 50%. Pesado. Muito. E a justificativa do Trump é aquela coisa de emergência nacional e que estavam perseguindo Bolsonaro. E isso foi questionado no texto que os senadores aprovaram. E tudo isso num contexto em que o Brasil, historicamente, tem superávit com os Estados Unidos. Acumulou uns 410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. Um parceiro comercial importante, né? Exato. Mas aí que vem o ponto. Apesar dessa vitória no Senado, o efeito prático agora é limitado. É um sinal, claro, importante. Mas essa resolução ainda tem que passar na Câmara dos Deputados. E lá a maioria é aliada do Trump. Ah, então complica. E para complicar mais ainda, a Câmara aprovou umas regras recentemente que dificultam votar justamente coisas que contestem as tarifas do presidente. Ou seja, o caminho para reverter isso de verdade ainda é longo. Pois é, o valor dessa votação no Senado acaba sendo mais político, mais simbólico, né? Pelo menos por enquanto. Funciona como um termômetro, mostra que tem um racha ali na base do Trump, um desconforto no Congresso com essa política comercial dele, que é muito agressiva, imprevisível às vezes. Pode ser também pressão de setores da economia americana que se prejudicam com isso, né? Faz sentido. E falaram num clima positivo depois daquele encontro do Lula com o Trump, lá na Malásia, né? Pode ser que essa aproximação tenha ajudado um pouco, talvez. Mas é difícil dizer que foi só por isso. A política interna americana é sempre muito complexa. Sim. O que fica claro é que a diplomacia brasileira ganhou um argumento, né? Tem esse voto no Senado para reforçar a posição nas negociações, porque o objetivo final mesmo é conseguir um acordo bilateral para suspender essas taxas de vez, algo mais sólido. Mas com certeza é algo para a gente ficar de olho. Com certeza. Ainda aqui no Brasil e de certa forma conectando com segurança, mas de outro tipo, um alerta importante na saúde pública. Saíram dados do SUS, do Sistema Único de Saúde, e o número é alarmante. 60 mil internações por intoxicação alimentar desde o começo de 2025. 60 mil? Nossa, é muita gente. Muita gente. Esse número é realmente impactante. E a gente precisa ler isso junto com aqueles casos recentes horríveis de morte por causa de bebida adulterada com metanol, que chocou todo mundo. Verdade. Aqueles casos são a ponta do iceberg, né? Esses 60 mil casos de intoxicação mostram que tem um problema crônico muito maior de segurança do que a gente come e bebe. É um problema sistêmico, então. Exato, isso acende um alerta vermelho sobre a fiscalização, o controle, em toda a cadeia, desde lá da produção no campo, passando pela indústria, até chegar na loja, no comércio informal. O SUS, coitado, acaba apagando o incêndio, lidando com as consequências, mas a prevenção está falhando. Entendi. É um desafio enorme, envolve um monte de órgãos, leis, e garantir que as regras sanitárias sejam cumpridas. Não é só fiscalizar, é rastrear o produto, educar o consumidor, combater fraude. É bem complexo. Complicado mesmo. Bom, essa questão da segurança, seja alimentar, seja pública, acaba levando a gente a olhar para outras ameaças grandes agora no cenário internacional. E o Caribe está passando por um momento terrível com a fúria da natureza. O furacão Melissa, né? Exatamente. O furacão Melissa atingiu a Jamaica como um monstro, categoria 5, o máximo da escala. As fontes de lá estão chamando de tempestade do século. Dizem que é o furacão mais forte que atingiu a ilha em 174 anos de registro. Uma força histórica mesmo. Categoria 5 é devastador. Totalmente. Os dados são assustadores. Vento de 295 km por hora quando tocou o solo, perto de New Hope. A pressão no olho do furacão, baixíssima, 898 milibares. Uma das menores já vistas no Atlântico. Isso indica uma energia absurda. Foi tipo umas 2 da tarde, horário daqui. Meu Deus. E o impacto humano. O potencial é assustador. Estão falando que até 1,5 milhão de pessoas, metade da população da Jamaica, está na área de risco.
3 mortes já tinham sido confirmadas antes mesmo do olho chegar. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos chegou a alertar para a falha estrutural total das construções, fora as inundações, ondas de tempestade de até 4 metros. Um cenário de destruição completa. Exato. Abriram centenas de abrigos, mas a infraestrutura já estava sofrendo. Mais de 1/3 da ilha ficou sem luz rapidinho. Horas depois de chegar, ele perdeu um pouco de força, caiu para a categoria 4. Mas continua sendo extremamente perigoso, claro. Uma fatalidade isolada. Isso está dentro de um padrão que a gente tem visto, documentado, ligado às mudanças climáticas. A água do oceano mais quente funciona como combustível para esses furacões, né? Eles ficam mais fortes, mais rápido. Sim, assim, você tem alertado para isso. E isso mostra de um jeito brutal a vulnerabilidade dessas pequenas nações do Caribe. Elas estão ali, na linha de frente desses eventos extremos. E, ao mesmo tempo, têm menos recursos para se preparar, para responder e, principalmente, para reconstruir depois. O impacto na economia é gigante. Pensa no turismo, na agricultura. Destrói tudo. Exato. Um furacão desses pode apagar anos de desenvolvimento. E aí vira um ciclo de dívida, de vulnerabilidade. Uma armadilha mesmo. E a trajetória dele continua, né? O próximo alvo é Cuba. A previsão é que chegue entre hoje à noite, terça, e amanhã de manhã. Sim, Cuba está na rota. E a previsão é que ele chegue lá ainda bem forte, talvez categoria 3 ou 4, com ventos de até 240 km por hora e chuva. Pode passar de 400 milímetros em alguns lugares, como Santiago de Cuba, lá no leste. Cuba tem uma fama, né? De ter um sistema de defesa civil e evacuação muito bom. Historicamente, eles conseguem minimizar as perdas de vidas em furacões. A mobilização lá costuma ser rápida, organizada. É verdade. Mas a questão é, mesmo esse sistema sendo eficiente, será que ele está preparado para lidar com a frequência e intensidade cada vez maiores desses furacões? A força de uma Melissa testa qualquer sistema, por melhor que seja. E depois, a capacidade de reconstruir, em Cuba tem muitas limitações econômicas, né? O que torna a prevenção ainda mais crucial. Sem dúvida. Mudando completamente de assunto agora, vamos para a Ásia. Acompanhar a diplomacia americana. O presidente Trump está viajando pela região. Passou pela Malásia e agora esteve no Japão. Ah, sim. Aquele giro asiático dele. Isso. E a visita ao Japão rendeu anúncios econômicos grandes. Um compromisso de investimento japonês nos Estados Unidos de quase 500 bilhões de dólares, focado em áreas que eles chamam de estratégicas: energia nuclear, semicondutores, infraestrutura. Meio trilhão de dólares. É muito dinheiro. Bastante. E, além disso, o Trump e a primeira-ministra japonesa, a Sanae Takaichi, assinaram um acordo sobre terras raras. Terras raras? Sempre um ponto sensível. Exato. Para quem não está muito familiarizado, são aqueles minerais super importantes para a tecnologia de hoje, né? Celular, turbina de vento, míssil. E hoje, a China domina o processamento disso no mundo, o que muitos países veem como um risco estratégico. Esse acordo o Japão quer justamente criar outras opções, diminuir essa dependência da China. Correto. Esse movimento faz todo o sentido dentro da estratégia geopolítica e geoeconômica dos Estados Unidos. É um esforço para fortalecer as alianças na Ásia e fazer um contrapeso à influência da China. O Acordo das Terras Raras ataca um ponto-chave dessa competição tecnológica global. E os investimentos japoneses não são só números, né? Indicam um alinhamento estratégico forte em setores críticos para garantir que as cadeias de suprimento funcionem, para ter acesso à tecnologia de ponta como semicondutores, é usar a economia como ferramenta de poder, né? E o ponto alto dessa viagem do Trump, pelo menos o que está gerando mais expectativa no mundo todo, ainda está para acontecer. Está marcado para quinta-feira, lá na Coreia do Sul, o encontro dele com o presidente chinês, o Xi Jinping. Tem uma pressão enorme e uma esperança também de que essa reunião possa trazer algum alívio nessas tensões comerciais e geopolíticas entre as duas maiores potências, né? Toda a atenção do mundo vai estar voltada para esse encontro, com certeza. Mas enquanto a diplomacia corre por um lado, por outro, os Estados Unidos fizeram novas ações militares ali na região do Pacífico. O Pentágono confirmou que matou 14 pessoas, descreveram como narcoterroristas, foi numa operação em águas internacionais. A justificativa oficial liga isso ao combate ao tráfico de drogas e, de forma mais clara, à pressão contra o governo da Venezuela. Aqui a gente tem uma coisa interessante e complexa, né? Ao mesmo tempo que se busca o diálogo com a China, acontecem essas ações militares unilaterais em águas internacionais,
como a justificativa é essa de narcoterrorismo que já é carregada politicamente, legalmente, Sim, é um termo complicado. e essa conexão explícita com a Venezuela, que nem está ali na região da operação. Levanta a pergunta sobre quais são os objetivos estratégicos reais, né? Além da questão da legalidade disso no direito internacional. Que precedente isso abre? Como os outros países da região, inclusive a China, veem isso? Pode acabar sendo uma demonstração de força que mais atrapalha do que ajuda um ambiente diplomático que eles dizem querer construir. Uma dinâmica complexa, sem dúvida. Tá, então, tentando amarrar tudo isso que aconteceu nesse 28 de outubro tão cheio. O que tudo isso significa? A gente viu a violência explodir no Rio, né? Reabrindo aquelas feridas antigas sobre segurança pública e desigualdade, viu esse jogo diplomático e comercial meio complicado entre Brasil e Europa, com sinais para todo lado, um alerta sobre a segurança do que a gente come e bebe por aqui, a natureza mostrando uma força devastadora no Caribe. A gente sabe que isso tem a ver com o clima mudando. E lá na Ásia, essa dança delicada. Diplomacia de alto nível, briga econômica por recurso estratégico e demonstração de força militar. Exatamente. Acho que a palavra-chave é interconexão. Tudo está ligado, né? A crise no Rio não é um problema só do Rio. Reflete debates globais sobre como a polícia age, direitos humanos, a falha do Estado em áreas esquecidas. As tarifas lá nos Estados Unidos e a reação política mostram como a economia e a política interna de um país afetam o mundo todo. O furacão Melissa é a cara mais trágica da crise do clima e as consequências vão muito além do Caribe. Afetam o comércio global, migração. E essa movimentação na Ásia, com foco nas terras raras, na relação EU e China, junto com as ações militares, isso mostra as tensões principais da ordem mundial hoje. A briga por tecnologia, por recursos, por quem manda no mundo. São muitas crises acontecendo ao mesmo tempo e uma influenciando a outra. É muita coisa junta. E para a gente fechar, fica talvez uma provocação para pensar que surge naturalmente depois de um dia tão intenso como hoje. Diante dessa força toda dos eventos de um único dia, violência urbana que bate recorde, desastre natural turbinado pelo clima, manobras geopolíticas econômicas que afetam o globo todo. Como é que a gente avalia a capacidade das nossas estruturas atuais, sejam elas locais, nacionais, internacionais, para lidar com tantas crises ao mesmo tempo, crises tão fortes? O que essa combinação de eventos extremos diz sobre onde a gente está mais vulnerável e sobre quais são de verdade as nossas prioridades como sociedade? Bom, com essa questão no ar, a gente encerra essa análise dos acontecimentos de 28 de outubro de 2025. Agradecemos a companhia e a atenção dedicada a essa exploração mais a fundo dos fatos.